O Putin, ou Trump, é quase Putin, né? É o Trump. Ele está recebendo o país numa condição deplorável. Os Estados Unidos está totalmente corroído, corrompido e uma situação deplorável. E ele, em conversas nem tão reservadas, tem falado que os Estados Unidos hoje está com a corrupção endêmica em todos os níveis e esferas, que os Estados Unidos hoje espionam todos os funcionários seus e de qualquer país. Você imagina o que eles não fazem com o cidadão. A máquina pública dos Estados Unidos está totalmente podre, nem por isso ninguém fala em privatização. A inteligência dos Estados Unidos é uma milícia, trabalha por quem paga mais. Aquilo, uma tese que eu falei, de briga de corredor entre setores da CIA que estavam roubando o Brasil. Não eram os mesmos. Tinham de todo jeito. A turma da Lava Jato é um, a turma do outro lado do pré-sal é outra, a outra turma é outra. E o grande dedo na ferida, lá nos Estados Unidos. A justiça e o sistema judicial dos Estados Unidos estão podres e, portanto, injustos. Lobby é igual a corrupção legalizada. Tá bom para vocês? E a melhor parte do Trump, aonde me faz acreditar que se ficar ruim, pelo menos alguma coisa vai ficar boa. Ampla repressão ao transgenerismo. Uma ordem executiva vai proibir as agências federais de promover ou financiar transição de gênero para todas as idades. Acabou a festa. Solicitar ao Congresso, controlado pelo republicano, que aprove um projeto de lei que interrompa o financiamento, né, para pagar cirurgia de redesignação de gênero. O que vai acontecer no Brasil, hein? Proíbe a cirurgia de redesignação de gênero para criança em todo o país. Meu amigo, podia ser o Bolsonaro, podia ser o Lula, jamais faria isso. Nem o Bolsonaro, mas só essa daí pagou o ingresso. Gente, casais criminosos pegando seu filho de 4 anos, 5 anos de idade. O garoto não sabe nem falar papai e mamãe, que também deve ser proibido daqui a pouco. Permite ainda que pacientes processem os chamados médicos que realizaram cirurgia de resignação de gênero em crianças. Pô, que legal! Vai sobrar para eles o bagaço da laranja. Determina que o governo federal reconheça apenas os gêneros masculino e feminino atribuídos no nascimento. Gente, será que ele vai conseguir tudo isso? Que bênção. Orientar o Departamento de Justiça a investigar as grandes redes farmacêuticas hospitalares, grandes aqui, John Hopkins, Cleveland, para determinar se os efeitos dos chamados cuidados de afirmação de gênero. Olha, está começando a ficar divertido. Não posso dizer o contrário. Está começando a ficar divertido. Me desculpe, mas está divertido. E vai ficar mais divertido ainda. Isso aí eu não tenho dúvida. Porque o que eu vou passar para vocês aqui é puro ouro. É puro ouro. Você vai ter ouro agora aqui. E o que eu estou te falando aqui é algo assim que só vai cessar se alguém efetivamente der uma de Kennedy para cima dele. Porque o resto não tem como correr. Deixa eu ver aqui. Todo mundo preparado? Falar para vocês que é o seguinte: o que está acontecendo com os Estados Unidos? O que há no Trump? Os Estados Unidos está à beira da bancarrota. E o establishment sabe disso. A vitória avassaladora do Donald Trump, com barba, cabelo e bigode, câmara alta, câmara baixa, tem um significado maior que possa parecer. Normalmente o sistema equilibra as forças, dá o executivo para um lado e o legislativo para o outro. E assim tudo fica acomodante no quartel de Abrantes. Isso só muda quando a farsa da democracia precisa de remédios que só um regime um pouco mais autocrático consegue fazer. A autocracia do regime democrático no Ocidente é feita na base da hipocrisia. Você dá a maioria para o presidente nas 3 instâncias e aí ele pode agir mais profundamente. O grande perdedor nessa briga vai ser, sem dúvida alguma, o Deep State, que apesar de ser parecido e se misturar com o establishment, é o Estado profundo e o estabelecimento. O estabelecimento é mais amplo.
tem a sociedade, tem elementos. O outro não, é estatal, está dentro da máquina. Não são a mesma coisa. O establishment é o conjunto de forças e pessoas poderosas que mandam no país de forma velada e que geram as políticas sempre a seu favor. Porém, não interessa a esse grupo que a situação se torne crítica. Isso atrapalha os negócios. Eles pensam a longo prazo. Já o Deep State lembra mais aquela mulher da querela com o rei Salomão, em torno da criança. Para ela, tanto faz quanto fez. Pode cortar a criança no meio, dar a banda deles, que para isso está tudo bom. O Deep State é o retrato acabado do carpe diem, ou seja, viva o dia, dane-se o resto. A única política de longa duração é a anulação de qualquer oposição e o rompimento da sociedade para ele que se mantenha o máximo de tempo no poder. Só roubando, só subtraindo. O establishment não é muito melhor do que isso, não, mas sabe a hora de parar. Já o establishment tem uma visão de longo prazo, é mais pragmático, e não é à toa que manda no país lá há quase 300 anos. A diferença entre ambos básica é que, mesmo relutantemente, o establishment, depois de esgotado todos os recursos, sabe recuar, é capaz de ceder, não por bondade ou o sonho de um mundo melhor, mas simplesmente é manter a própria sobrevivência. Talvez tenham aprendido isso com a Revolução Francesa, onde a nobreza pagou caro por não perceber esse movimento, como a República Espanhola, que também não soube fazer essa leitura e deu no que deu. Eram todos identitários. No Deep State, não. Ele sempre vai dobrar a aposta. Sempre vai querer mais, mais e mais. O Deep State é o dono do cachorro que tenta ensinar ele a viver sem comer. E toda vez que, quando ele está quase aprendendo, morre de fome. Eles sempre falham no mesmo lugar. Vamos dobrar só mais uma vezinha? Tudo isso que eu estou falando para explicar que Trump terá, sim, o maior poder concedido a um presidente americano, talvez nos últimos 80 anos. O establishment não gosta de Trump, não tem nenhum apreço por ele, mas ele é o homem mais certo, na hora exata. É necessário que alguém atue com arbitrariedade no momento, pois o sistema tem que ser mantido. Erraram a mão agora, vão ter que consertar, como diz o Capitão Nascimento. O sistema é forte. Se ele vai dar alguma coisa, ele vai querer de volta isso. É básico. Mas é o nosso melhor momento nesse último período. Quem souber aproveitar isso aí vai subir alguns degraus como país. Coloca nessa lista países de líderes fortes, como Turquia, Hungria, e agora a República Tcheca e a Polônia também pode ser incluída nesse grupo. O que eles chamam de fascismo e ditadura hoje em dia, no pensamento comum da ditadura identitária de esquerda, que não passam disso, nada mais é do que um executivo com ideias fortes e interesses econômicos definidos e que não se rende mais aos movimentos da doutrina woke, que quase quebraram o Ocidente. Resumindo, Donald Trump vai ser bom para o planeta, de uma forma ou de outra. E melhor ainda para quem souber aproveitar. Ele será bom porque é o que o sistema precisa e necessita nesse momento. Mas você não precisa entender disso. Basta você pegar carona e aproveitar, porque o movimento geopolítico sempre foi senoidal. Ele segue uma senoide previsível e podemos, com sangue frio, pragmatismo e ação, prever cada ponto do que pode e vai acontecer. Porém, o Deep State nunca esteve tão afiado. E ele é perigoso. Animal acuado sempre é perigoso. Um gato acuado num canto vira um tigre. E o establishment sabe disso, até porque foi esse último que cometeu os últimos assassinatos e se livrou dos inconvenientes. Agora temos pela primeira vez um enfrentamento entre antigos aliados, porque o Deep State sempre foi aliado do establishment, conveniência. Só que agora entraram mais ou menos num conflito. A solução será uma blindagem redobrada do presidente de sua segurança. E, honestamente, não descarta a possibilidade de ser implementada uma escola de voo Trump, nos mesmos moldes ou parecidos. Escola Putin, aplicada para o mesmo fim na Rússia. Quem sabe e me conhece sabe o que eu estou falando. Quem não sabe vai ter que ficar aí aprendendo ou perguntar para os outros. Parando e refletindo bem, o melhor dos mundos não é os Estados Unidos totalmente derrotados. Pode levar com o tempo a balança pender abruptamente para um lado só. Os chineses, ao contrário dos eslavos, têm seus interesses muito grandes também.
O eslavo parece o latino da Ásia, é o menos ambicioso de todos. Mas os chineses não são tantos. Não estou jogando pedra em ninguém, estou relatando. Para completar esse prato, só faltava Israel implodir. Se isso acontecer, tudo, o resto fica mais fácil. Melhor ele implodir do que o Irã precisar explodir geopoliticamente o planeta. Então, que Israel pague pelo que fez. Isso não é problema meu, nem teu, nem de ninguém. Trump vai pular daqui, vai pular de lá, vai abraçar os judeus dos Estados Unidos e seremos todos felizes para sempre. Portanto, vamos aguardar. Isso é apenas uma conjectura que eu falei, eu estou trabalhando em cima de uma senoide, uma sequência ondulatória repetida e repetitiva que, através dos tempos, sempre se confirmou. Vamos ver se dessa vez fecha de novo, mostrando que, efetivamente, isso aqui é uma espécie de matrix. Vamos aguardar isso, porque é o melhor dos mundos. Só um segundo, por favor. Não saiam daí. Obrigado por quem esperou. Muito obrigado. Então, aqui é a posição que eu dou para vocês. A situação está horrível, em todos os sentidos, no mundo, mas o viés é de melhora, apesar do faniquito dessa esquerda identitária que só gosta de sombra e água fresca. Ninguém ali gosta de trabalhar, ninguém gosta de enfrentar nada, ninguém gosta de coisa nenhuma. Todo mundo ali faz o mesmo trabalho, o mesmo serviço. E a mim vocês não enganam mais. Vocês podem enganar quem vocês quiserem. Vocês podem ter as ONGzinhas no Brasil, vocês podem ter isso aí. E o Brasil, como falou o próprio Trump, está sendo retalhado entre pedaços. Lá do seu grupo. Um é dono de um pedaço, outro é dono de outro, cada um é dono de alguma coisa, e ninguém é dono de ninguém, e valha-me Deus, sem freio. Com 36 trilhões de dólares de dívida pública, com a infraestrutura do país corroída, com toda a estrutura organizacional do país corrompida, ele já no último mandato já tinha aberto os olhos para o F-35, é impossível você jogar tanto dinheiro num lixo de asas, você já teria parado há muito tempo, jogado tudo fora. Tá? É um negócio assim, estranhamente estranho, que acontece nos Estados Unidos. Fruto de um país talvez parecido com o nosso, só não penou como o Brasil, porque emite uma moeda global ainda, e ainda consegue viver disso a duras penas. Porém, todo o seu entorno está sendo derretido. Parece uma onda de calor que pegou os Estados Unidos e de uma hora para outra tudo ficou naquele estado. O negócio não está bonito, está feio. E nós aqui mostramos que Trump vai ter muitos poderes, porque já começou, eles deixaram a eleição correr frouxa. A eleição foi usada, lavada de mãos. Talvez foi a eleição mais limpa dos Estados Unidos que eu já assisti até hoje.